Nesse vídeo eu vou trazer para você um raio-x completo da banca Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Vou te mostrar por que ela é considerada uma das bancas mais difíceis do país e o que você precisa fazer para se dar bem em qualquer prova organizada pela FGV. O que eu vou te trazer aqui é baseado tanto na minha experiência como concurseiro, aprovado em 19 concursos públicos e também analisando dezenas de provas da FGV. Vamos falar sobre a prova de português. Sim, ela costuma ser muito difícil, então fica atento ao que eu vou te trazer aqui. Vou falar também sobre qual matéria você deve começar resolvendo a prova, sobre como lidar com questões difíceis, redação, como que a FGV costuma estruturar as suas provas, as suas questões e muito mais. Dica número 1, a estrutura da prova de português. Eu trouxe aqui na tela umas anotações para você. Ter a compreensão de que é uma prova difícil e, consequentemente, se empenhar nos estudos. Então, sabendo que a prova da FGV de português é uma prova difícil, bem elaborada, vai te preparar mentalmente para estudar mais para essa prova. Inclusive, você deve ver o peso e a quantidade de questões no edital. Pega uma prova com 80 questões, 20 de língua portuguesa, 1/4 da prova é de língua portuguesa. E você sabe que costumam ser questões difíceis. O que você vai fazer? Vai se preparar adequadamente para a prova de língua portuguesa, inclusive com as dicas que eu vou apresentar aqui na sequência. O próximo passo, entender a estrutura da prova para poder direcionar os estudos. Como é que a FGV costuma cobrar as suas questões é o que eu vou te mostrar agora para você direcionar. No momento que você estiver estudando, você sabe, opa, esse assunto aqui cai muito em prova, eu preciso me dedicar a ele. Mais uma vez aqui a prova da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Uma mudança que teve na FGV é o seguinte, eles não trazem mais textos longos e começam a questionar o candidato várias perguntas a respeito daquele texto. Não, trazem fragmentos textuais, tá aqui ó, um fragmento, outro fragmento, ó, mais um texto, são pequenos textos, fragmentos textuais a seguir. São pequenos textos e a respeito deles a banca faz as suas indagações. E eles têm cobrado muito isso aqui, ó, a tipologia textual, os modelos de organização textual. Eu vou inclusive te mostrar um edital aqui agora. A gente consegue perceber nessa prova que eles falam muito disso. Aqui, ó, a estruturação do pequeno texto. Vamos mais adiante. Entre os fragmentos textuais, assinale aquele que pode ser classificado como descritivo. Nessa questão aqui, mais uma vez, ó, pede para você, se trata de um texto narrativo, descritivo, narrativo, ou seja, as bancas de regra não costumam cobrar tanto esse assunto. A FGV sim cobra muito, eu vou te mostrar aqui no edital. Olha só, eu peguei como exemplo o edital do MPU 2025. Esse é o edital do MPU como exemplo, mas essa é a regra da FGV. Quase metade aqui, eu diria 1/3 do edital de língua portuguesa vem tratando de interpretação textual, de modos de organização discursiva, descrição, narração, exposição, as características específicas de cada modo, tipos textuais, o informativo, publicitário, propagandístico. Mais uma vez, isso não está presente na maioria das bancas examinadoras, não é exigido dos candidatos, por isso a prova da FGV é tão difícil. O que você vai fazer? Vai se preparar para esse tipo de questão, vai estudar detidamente esses assuntos, resolver as provas anteriores para chegar na hora, tá tranquilo, não ser surpreendido. Dica número 2, o estilo de questão mais frequente da FGV. Primeiro que você precisa saber, a FGV estrutura bem as suas questões. Via de regra, não são questões decoreba, são questões bem estruturadas em que eles inserem uma narrativa, uma historinha no comando da questão para depois as alternativas para você assinalar a alternativa correta. Eu vou te mostrar agora. Veja, essa aqui é a prova da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, também em 2024. Questão 41. Conta, tem todo o primeiro cenário, segundo cenário e depois vai trazer as alternativas para você assinalar. Então tem toda uma historinha, um contexto antes das alternativas. Vamos para a próxima, mais uma vez, ó. Conta a história de um servidor, João, servidor público estável. Faz toda uma narrativa para depois exigir de você o conhecimento. E qual a dica aqui? Primeiro, ter certeza que você compreendeu essa história toda aqui. Para ir adiante para as alternativas, compreenda o comando da questão. O que eles estão querendo saber de você. Uma outra dica bem relevante, durante essa leitura dessa narrativa, o que você vai fazendo? Você vai grifar aqueles pontos essenciais para facilitar a compreensão. Então aqui, João, servidor público estável após inabilitação em estágio probatório em outro cargo. Então ele foi inabilitado, inabilitação de estágio em outro cargo.
busca retornar para o cargo de origem. Retorno ao cargo de origem. Então aqui a gente já sabe, ele foi inabilitado no estágio probatório do atual cargo e busca retornar para o cargo de origem. Isso quem já estudou direito administrativo sabe do que se trata. Então, só no começo que você dando atenção para esse contexto da questão já facilita muito a resposta. Professor, afinal de contas, é bom ou é ruim esse tipo de questão em que tem uma historinha, tem um contexto, não é puramente simples uma decoreba? É positivo, porque exige raciocínio dos candidatos. Por outro lado, vai exigir de você, aqui eu quero chamar bastante atenção, cuidado com o tempo de prova, o gerenciamento do tempo de prova. Por quê? Porque vai ser uma prova mais cansativa, você vai ter que ler muitos comandos, consequentemente você vai perder mais tempo em cada questão e isso vai exigir de você um gerenciamento do tempo de prova para conseguir chegar ao final, assinalar corretamente o gabarito, resolver todas as questões, fazer a prova discursiva no rascunho, passar limpo. Então tudo isso vai exigir de você muito cuidado. Aproveitar rapidinho para te contar uma curiosidade. 72% das pessoas que passam aqui pelo canal não são inscritas. Então se você é uma delas e está gostando do conteúdo, então dá uma moral aí, se inscreve rapidinho e bora lá para o próximo tópico, que é como resolver questões difíceis. E sim, a FGV tem um bom percentual de questões difíceis. E se você não usar algumas estratégias, dificilmente você vai conseguir terminar a prova resolvendo todas as questões, gerenciar bem o seu tempo de prova, que é primordial. Primeira coisa que você precisa saber: as provas de concurso elas são compostas por um percentual de questões difíceis, muito difíceis, médias, fáceis. Por quê? Porque o examinador quer te testar em relação a isso e também saber quanto à sua capacidade de resolver problemas complexos, de gerenciar o tempo de prova. Tudo no contexto de prova de concurso está sendo testado em relação a você. Não apenas assinalar a alternativa correta. E tem também algumas questões que são colocadas ali na prova em contextos estratégicos, até mesmo para desestruturar o candidato mentalmente, para saber a capacidade dele de, olha, não consigo vencer esse obstáculo nesse momento, eu vou pular essa questão e eu volto para ela depois. E qual a estratégia para lidar com questões difíceis então, professor? Número 1, você precisa aceitar que você precisa pular eventualmente essas questões, considerando que ou você vai ter tempo no final para voltar e resolver novamente, ou você vai ter que chutar. Anota aí também, você vai buscar o erro da questão, porque o erro é mais evidente, você consegue visualizar melhor quando uma alternativa está errada, e você vai fazer uma anotação ali de que essa alternativa está fora de jogo, para depois no final você voltar e nem olhar para ela, não perder tempo com aquela alternativa. Vamos que eu vou te mostrar aqui na prática. A prova aqui é técnico administrativo TCE de Roraima, questão 49. Considere que para você essa questão, isso é muito subjetivo. Uma questão pode ser difícil para um candidato e fácil para outra, depende do seu nível de estudo, se você estudou aquele assunto mais detidamente ou menos, se você conseguiu memorizar o que você leu, enfim. Vamos considerar que essa questão aqui a título de exemplo seja uma questão difícil para você. Vamos ler o comando aqui. No que se refere às organizações sociais, modalidade de qualificação atribuída a determinadas entidades com fundamento no Programa Nacional de Publicização é correto afirmar. Então o examinador aqui quer saber de você o que é correto e você não conseguiu estudar a fundo esse assunto aqui e está interpretando como uma questão difícil. Vamos lá. Alternativa A. Devem ter finalidade lucrativa com distribuição de receitas para seus associados. Olha, organização social, você já pensar em finalidade lucrativa, já dá um indicativo aqui de que essa alternativa está errada. Então, você vai procurar aqui o erro. Você vai lá, já deixa um traço na A. A não é, tá bem? Vamos para B. Devem ter personalidade jurídica de direito privado, vinculando-se ao Estado por meio de contrato de gestão. Não sei, estou em dúvida. A C. Devem atuar exclusivamente. Aqui é mais uma dica que eu vou tratar mais à frente, mas surgiu essa palavrinha que você já grifa. Exclusivamente, olha. Exclusivamente nas atividades de ensino e pesquisa científica. Está dizendo que a organização social só pode atuar em ensino e pesquisa científica. Você procurou o erro aqui. Suponhamos que você então avaliou como equivocada essa alternativa, errada. Porque elas podem atuar em outras áreas. Seja porque você lembrou, enfim. Você riscou. Veja, a gente já tem aqui 1, 2, 3. E você leu as outras aqui e não conseguiu chegar a uma resposta. Você, olha, não tem resposta para essa alternativa. O que você vai fazer? Você já riscou aqui, então você vai deixar aqui a dúvida. Eu estou entre essa e essa. Com isso, quando você voltar depois para a leitura dessa questão,
você nem lê a alternativa A, nem lê a alternativa B, se for o caso. Você já passa direto, se você não tiver tempo, você já vem só para o que você deixou como sendo as possíveis alternativas corretas. Se você tiver que chutar, olha, eu não tenho tempo para resolver essa questão. Você chuta, vou chutar a B. Em segundos você vem aqui e tem condições de chutar. Sua chance de acertar essa alternativa passou de 1/5 para 1/3. Já foi um ganho muito grande. Você conseguiu evoluir na prova, o que é mais importante. Evoluir na prova, porque a próxima questão pode ser uma questão que é muito fácil. As últimas lá podem ser muito fáceis e que você deixaria de responder. Isso é importante ter fixado. Se você tivesse ficado perdendo 10 minutos numa questão muito difícil. Ah, professor, mas eu trouxe só um exemplo. Então vamos para outro exemplo aqui, inclusive com uma questão que traz um pouquinho diferente. Ela traz aquelas assertivas 1, 2 e 3 e depois pergunta quais estão corretas. Eu vou tratar, inclusive, de uma dica específica para resolver essa questão depois. Vamos lá, aqui você vai, lembra, focar no erro, tentar eliminar alternativas se essa questão é difícil para você. Aqui nós estamos tratando de orçamento público. Veja, orçamento público é um instrumento de planejamento, controle das finanças governamentais. Sua evolução ao longo do tempo resultou no modelo atual, conhecido como orçamento-programa. E agora ele pede para você avaliar os itens a seguir e dizer se eles são coerentes com o orçamento-programa. Essa questão é difícil para você. Beleza, vamos lá. Vamos resolver ela aqui. Está dizendo que para você avaliar se há então uma dissociação entre planejamento e orçamento. Olha, lá no começo já está falando que é planejamento. Vai ter uma dissociação entre planejamento e orçamento? Parece que não é muito lógico isso, né? Então você já riscou a 1. Então você sabe que a 1 não é. Você vem aqui para baixo, está correto o que se apresenta em A1 não, tem 1, tem 1, tem 1. Veja, você já matou 3 alternativas apenas procurando o erro evidente nessas assertivas de cima e com isso a sua chance de acertar essa questão já está em 50%. Suponhamos que você não saiba essas duas aqui. E para finalizar, não esqueça, você tem que deixar alguma marcação dizendo que você está em dúvida, essa ou essa. Até mesmo aqui, se for o caso, fazer uma interrogação. Olha, fiquei em dúvida. Marcar a sua prova, indicar para você depois no futuro que você está em dúvida entre qual alternativa assinalar. Dica número 4, por qual matéria começar a resolver a prova? Pode ser pela redação, mas a redação eu separei um tópico específico aqui para falar mais adiante no vídeo, então vamos pular essa hipótese. Vamos falar aqui de disciplina mesmo, matéria. O início da prova, até você quebrar o gelo, perder aquele nervosismo, a ansiedade, que é normal, até mesmo os candidatos mais experientes passam por isso. O ambiente de prova de concurso público por si só já te deixa nervoso. Você passou meses estudando e agora é o momento de você colocar em prova tudo aquilo que você estudou e aprendeu. Então a dica aqui é, comece pela disciplina, pela matéria que você tem mais confiança, que você se sente melhor preparado, aquela matéria que você se deu melhor nos simulados, nas questões que você for resolvendo ao longo dos seus estudos. Isso vai te dar confiança e vai te preparar para as outras matérias, até mesmo aquelas mais difíceis, ou até mesmo aquela matéria que você não teve condições de estudar durante a sua preparação, estudou menos do que deveria. Eu estou aqui com a prova do IFAM, de Direito Administrativo, do ano 2004, Direito Administrativo. Suponhamos que Direito Administrativo é aquela matéria que você se sente bem, se sente confiante, você teve um bom resultado nos simulados, então o que você vai fazer? Você vai pular essa aqui, ó, língua portuguesa. Você vai pular a língua portuguesa, vai pular as demais questões, vai procurar Direito Administrativo. Tá aqui, Direito Administrativo, aquela matéria que eu tenho mais confiança, que eu me sinto bem resolvendo provas dessa disciplina, então vai para ela, que é para você ganhar confiança, quebrar o gelo, para te preparar para as outras disciplinas. Mais uma dica, a quinta, lembrando que são 7, vou falar sobre redação. Professor, resolvo redação no final da prova, no começo, calma, já vou falar disso. Antes eu vou te mostrar aqui na tela a prova de técnico administrativo TCE de Roraima. Como é que a FGV estruturou essa redação? Veja, um texto motivacional e aqui embaixo as indagações sobre a obrigatoriedade do voto, se ela é democrática, quais são as vantagens e desvantagens do voto obrigatório e outros itens. E fala aqui embaixo, ó, um texto argumentativo entre 20 e 30 linhas. E para a gente ter ainda uma melhor compreensão de como é que a FGV cobra, vamos olhar uma outra prova. Aqui a prova de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Trouxeram 3 textos motivacionais, isso é só para te motivar. Você não pode copiar nada do que está aqui. E aqui embaixo pediram para você escrever um texto com 30 linhas, dissertativo argumentativo, falando sobre as apostas online devem ser proibidas no Brasil. Então agora que você já entendeu como é que a FGV cobra a redação,
A dúvida que fica é, resolvo redação no começo da prova, que eu tô com a mente fresquinha, que eu tô zerado em termos de excesso de informação, de cansaço, ou no final? Eu utilizava a estratégia de resolver no final apenas. Por quê? Porque se eu lesse, isso era pessoal, se eu lesse o comando do examinador acerca da redação, entendesse de alguma forma que eu não tinha domínio sobre aquele assunto, isso me gerava uma ansiedade que me prejudicava ao longo da prova. Era a minha estratégia, funcionou para mim, eu sempre resolvi no final para não ter essa ansiedade, para não comprometer a resolução da prova. Porque afinal de contas, se você não vai bem na prova, se você não atinge a pontuação mínima, se você não fica, por exemplo, classificado entre o número X de vagas, a sua redação sequer é corrigida. Para mim, funcionou muito bem ao longo de todos os anos que eu fiz prova, mas tem outros candidatos que preferem resolver logo no começo, que é quando está, como eu disse, com a mente mais tranquila, o nível de cansaço ainda está baixo, então essa avaliação vai ser sua, essa percepção a respeito de você, esse conhecimento a respeito de como você se sente na prova, vai ser seu e não tem aqui como te dizer o que é certo e o que é errado. Agora deixa eu te mostrar um outro tipo de questão muito frequente nas provas da FGV, que é esse tipo de questão aqui, a gente já viu até anteriormente. Traz itens 1, 2 e 3 de regra, a maioria 1, 2 e 3, depois pede para você assinalar. Vamos olhar aqui, essa aqui é a questão 16, da prova de delegado de polícia de Santa Catarina. A gente vê aqui mais uma vez, aqui VOF, que é mais ou menos a mesma dinâmica, mais uma vez, VOF, mais uma vez. Se você olhar outras provas, professor, foi uma prova específica. Não, não foi. Vamos olhar aqui a de 2025, Tribunal de Contas de Roraima. Você vê questões desse mesmo estilo, mais uma no mesmo estilo, então é uma constância nas provas da FGV. Então tá bem, professor, eu já entendi que cai muito esse tipo de questão. Como que eu resolvo ela? Vamos para a tela que eu vou te mostrar. Questão 16 aqui da prova de delegado de polícia de Santa Catarina. Vamos ler o comando e entender. A segurança pública é o serviço a ser prestado pelo Estado para a prestação da ordem pública e da proteção da integridade das pessoas do patrimônio. O artigo 144 da Constituição Federal enumera os órgãos que integram, que atuam nesse domínio. Com base nessas regras constitucionais vigentes na jurisprudência do STF, olha, aqui ele já te disse o seguinte, é Constituição e é também Supremo Tribunal Federal, que você vai ter que basear a sua resposta. Mas qual é a grande sacada? Procura um desses itens aqui ou mais errados, você vai focar no erro para eliminar aqui embaixo. Então vamos ler o número 1 para saber se ele está errado ou não. É inconstitucional o exercício do direito de greve por parte dos integrantes de todas as carreiras policiais. Não sei. É inconstitucional? Não é? Estou em dúvida. As polícias civis são atribuídas as funções de polícia judiciária, beleza? De segurança dos estabelecimentos prisionais. Opa, segurança de estabelecimento prisional, isso é atribuição da polícia penal. Tá errada. Errado. Com isso eu já consigo vir aqui para baixo, ó, e entender que estarão erradas todas que tenham o item 2. Então, a errada, a D errada, fiquei apenas com a C ou E. Já tenho 50% de chance de acertar. C ou E. Vamos para 3. As polícias militares subordinadas à autoridade suprema do presidente da República. Opa, polícia militar não é subordinada ao presidente, mas aos governadores. Então, riscou. A 3 está fora. O gabarito é a alternativa E. Vamos fazer um círculo aqui, ficou meio fora, mas é isso aí. Aproveitando aqui, eu vou até apagar, mas vamos lá. Para você fazer a marcação da alternativa correta, você precisa deixar bem óbvio qual foi a alternativa que você escolheu como correta, para ter agilidade depois para passar para o gabarito, tá bem? E aproveitando que a gente estava falando de questões, muitos candidatos negligenciam o poder que as questões de provas anteriores têm na memorização do conteúdo, na forma de estudo. Eu abordo isso, inclusive, no material que está aqui na descrição, dá uma olhadinha depois. Mas vamos agora para o item 6, lembra que são 7, estamos acabando, fica aqui comigo para não correr o risco de não assistir um item aqui que vai estar lá na sua prova e vai te surpreender. Sexta dica, cuidado com certas palavras empregadas pela banca, como exclusivamente, vedado, nunca, jamais, sempre. Se deparou com uma questão dessa na prova, grifa, porque pode ter ali uma pegadinha ou o examinador pode estar querendo tornar aquela alternativa incorreta. Vamos olhar aqui.
Mais uma vez a prova do TCE, técnico administrativo, questão 49, questiona sobre as organizações sociais. Você vê aqui o emprego na alternativa C, ó, do exclusivamente. Devem atuar exclusivamente nas atividades de ensino e pesquisa científica. A gente sabe, quem estudou o regramento sabe que está errado. Tem outras áreas que as organizações sociais podem atuar. Então o emprego dessas palavras é bastante comum. Vamos ver aqui também outra prova. E você tem que ficar atento para, se você está em dúvida nessa questão, você já sabe, olha, a D eu eliminei, pronto. Agora, prova de delegado de polícia de Santa Catarina, mais uma vez aqui, ó, traz aquele contexto narrativo, que eu te falei, aquela narrativa, aquela historinha, para depois indagar. Aqui fala do Atílio, 18 anos, aluno do ensino médio, escola privada, por meio de um aplicativo que se vale de inteligência artificial, parece até uma história real, fez montagens de fotos de duas colegas de classe, uma de 17 e outra de 18 anos, 17 e 18 anos, e as armazenou em seu aparelho celular. As duas apareciam nuas. Desta forma é correto afirmar. Você está em dúvida, você não sabe aqui. Vamos lá. Você tem um exclusivamente, que ele vai responder exclusivamente pelo crime do 241 do ECA. Você tem aqui mais um exclusivamente pelo 216, o único do Código Penal. Você grifa essa palavrinha aqui porque ela está te dizendo alguma coisa. Está dizendo que, olha, é só isso. E nesse caso aqui não é. Você tem a B e a C já erradas. Se você ficar com dúvida em relação às demais, você já tem aqui duas alternativas eliminadas. Ah, professor, mas isso não é tão frequente. Vamos te mostrar outra palavra aqui, vedado. Aqui na prova do IFAM, analista ambiental, você vê, mais uma vez, questão naquele estilo item 1, 2 e 3. Está tratando aqui de um assunto relacionado ao meio ambiente, eu não vou adentrar nos detalhes, mas você já tem que ficar atento a esse tipo de expressão, que aqui no caso tornou o item 3 incorreto, para você já avaliar a questão e ter condições de eliminar esse item. E aqui, para a gente fechar com chave de ouro, o item 7, muito importante, porque se você não fizer isso correto, você joga por água abaixo todo o seu estudo, toda a prova que você resolveu, que é o preenchimento do gabarito. Professor, qual o melhor momento para preencher o gabarito? Em que momento eu vou lá, paro de resolver a prova e preencho o gabarito? Reserve pelo menos os últimos 30 minutos da sua prova para você passar o gabarito. Vai sobrar tempo? Vai. O que você vai fazer com esse tempo que sobrou? Você volta para aquelas questões que você tinha assinalado antes, lembra? Eu vou te mostrar aqui na tela. Essa que a gente estava resolvendo aqui agora, a gente tinha anotado o exclusivamente e o exclusivamente, tinha eliminado essas duas, tá? Você tinha deixado uma dúvida aqui, olha, pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa. Você vai voltar rapidamente para resolver essa questão aqui. Se for o caso, falta 3 minutos. Você entende que tem muitas questões nesse cenário, você vai ter que chutar tranquilo, mas você já preencheu o gabarito de todas aquelas que você tinha certeza. Você minimiza as chances de não ter tempo para preencher o seu gabarito. Foram essas as dicas. Não esquece, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, as próximas dicas e estratégias para passar em concurso público.